a Deus. Quantos estão prontos para a palavra de Deus? Eu vou ler no Evangelho de Lucas, na leitura do tema esta noite, capítulo 10. Glória a Deus. Enquanto o Senhor se encontra, eu dou honra ao Senhor Jesus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para pregar a sua palavra, que tem poder, que tem autoridade, aleluia, porque não sou eu, é a palavra de Deus que transforma, que regenera, que dá vida aos mortos, é a palavra de Deus que tem poder. Então, glória a Deus pela sua palavra, e eu dou honra ao Senhor Jesus por estar aqui diante dele, diante dos pastores, amém, todos os ministros, pastor Isaías e todos os presbíteros, pastor Juvenal, pastor Ozinho, obrigado pelo convite, e que Deus abençoe o departamento de evangelismo do Distrito Oeste, do Distrito Leste também. Estamos felizes por tudo que Deus tem preparado para nós, amém. Dou graças a Deus também pela minha esposa, que está me acompanhando, minhas filhas, e graças a Deus pelos músicos, amém. Obrigado, Bruno Lucas, excelente trabalho na música, amém. Glória a Deus. Quantos vão participar do som de adoradores? Aleluia. Som de adoradores. Aleluia. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer naquele lugar. Teremos como pregador o pastor Bob Jimenez. Ele é um dos pregadores da equipe do Tempo de Refrigério. Quando se lembra do TDR, pastor Elias Limones, ele faz parte dessa equipe de pregadores. E eu peço que nos ajudem a orar por ele, pela sua irmã. Eles estão tendo algumas dificuldades para tirar o visto, porque agora foi aprovada uma lei que para os americanos virem ao Brasil, a partir do dia 11, dia 10 de abril, eles têm que entrar com visto, amém? Então eles estão tentando tirar seu visto. Ele me falou que contratou uns advogados para agilizar mais o processo, que estava um pouco burocrático, mas nas suas orações lembre de orar pelos nossos pastores para que eles possam agilizar o processo do visto, amém? Amém. E não somente eles, mas também todos os pastores que vieram ao Brasil. Nós somos uma nação abençoada por Deus. Ele manda muitos pregadores americanos. O missionário que iniciou esta obra aqui foi o pastor Ben, e sempre trazia os seus amigos, o pastor Stark e todos os pastores que vêm dos Estados Unidos. Agora eles vão ter que tirar um visto para poder entrar aqui no Brasil. Então nos ajuda a orar por isso também. Quando se encontraram a leitura esta noite, disse assim a palavra de Deus em nome de Jesus: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-lhes adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades em lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Amém? E há uma versão mais antiga que ela disse no versículo 2: porque grande na verdade é a seara e os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor que envie depressa obreiros para a sua seara. Levanta sua mão comigo, bem alto e oremos. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Cadê a igreja orando? Te damos glória, te damos honra, te damos louvor, te damos adoração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, pois não sou eu, Senhor. É a tua palavra que tem poder, é a tua palavra que tem autoridade, Senhor. É a tua palavra que transforma, a tua palavra já está abençoada, Senhor, com palavras na minha boca, pensamentos na minha mente, para falar com a tua igreja mais vez, Senhor, para que teu nome seja engrandecido, para que teu nome
seja glorificado, Senhor. Eu te dou graça, te dou glória, Senhor, pela tua palavra, com palavras na minha boca e pensamentos na minha mente, para falar com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para teu irmão: ide depressa. Aleluia. Poderem sentar mais uma vez em nome do Senhor. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Ide depressa. Amém? O Senhor disse que a seara é grande. E quando a seara é grande, é porque a colheita também é grande. A colheita será sem precedentes. A colheita da última hora será uma colheita maior que em qualquer outro tempo. O que nós vamos experimentar será muito maior do que os apóstolos experimentaram. Os apóstolos tiveram o seu dia, os apóstolos tiveram o seu momento, mas a igreja do Senhor está na sua hora, está na sua vez de você ser usado por Deus. Aleluia. Eu não sei se você entende que a mensagem do Evangelho de Coríntios capítulo 15, o Evangelho verdadeiro da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, é uma mensagem urgente. E nos últimos dias a igreja do Senhor tem perdido o sentido de urgência. E não há nada mais perigoso para uma igreja da última hora que perder o sentido de urgência. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto e ficar tranquilos e contentes com 50 membros, com 100 membros, com 125 membros. Porque a seara é grande. Eu não sei se você está entendendo as minhas palavras esta noite. Não podemos nos conformar, não podemos ficar tranquilos, porque o que Deus preparou é grande para a sua igreja. A colheita da última hora será sem precedentes, será uma colheita muito grande e o tempo é contra nós. A igreja precisa entender o fator Maranata. O Senhor vem em breve, o Senhor vem sem demora. Nós não podemos ficar de braços cruzados, de coração tranquilo, esperando que os dias passem, que as semanas passem, que os anos passem e sem que nada aconteça. Mas se a igreja do Senhor arregaçar as suas mangas e ir para um campo, porque a colheita não está no celeiro, a colheita não está na igreja, a colheita está no campo, a colheita está no mundo, a colheita está nas ruas, a colheita está nos becos, a colheita está nas praças, a colheita está nas prisões, nas penitenciárias, a colheita está nos hospitais, a colheita está na maternidade. Igreja do Senhor, começa a se levantar, começa a sacudir a poeira do seu sapato para aquilo que eu vi e vá para aqueles que estão famintos. Igreja, precisamos despertar ao fator Maranata, como era pregado há 40, há 50 anos atrás. A mensagem dos pioneiros da igreja não era de prosperidade, não era para irritar. Eles não tinham culto dos empresários, eles não tinham culto para você ficar rico e milionário aqui nessa terra. Mas a igreja do tempo passado, eles não pregavam com muita eloquência, talvez eles não tinham muitos instrumentos, eles apenas teriam um tamborzinho, apenas uma coisa para fazer um barulhinho, mas eles diziam: Jesus Cristo sara, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo está voltando. Se arrependa, porque em qualquer momento a igreja vai subir. As mensagens dos pregadores da época do pastor Beni sempre era: se prepare, porque o rei está voltando. Nós não podemos nos conformar com esse século e esperar a viver os dias tranquilos e relaxados. A igreja primitiva
esse erro, pastora. Eles se relaxaram, eles pensaram que a salvação era somente para os judeus, e os apóstolos se acomodaram em Jerusalém. Nenhum dos apóstolos morreu fora de Jerusalém, a não ser o apóstolo Paulo, que morreu em Roma. Mas os demais apóstolos do Cordeiro, todos morreram em Jerusalém. E a mensagem para eles foi: ide pelo mundo. Essa palavra ide significa ide depressa. E no verso seguinte Jesus disse: eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. O Senhor sabia que a palavra que o Senhor Jesus falou para os discípulos, eu vos envio, é a mesma palavra grega para expulsar. Aleluia! Porque eles estavam tão acomodados que não iriam sair da igreja de maneira nenhuma, a não ser que eles fossem expulsados pela perseguição. Eu vos envio para os jovens. Eles tinham que ser expulsados. Eu não sei se alguém precisa ser expulsado das quatro paredes para poder levar o Evangelho. E eu digo mais: essa palavra expulsado, essa palavra eu vos envio, é a mesma palavra que foi usada para expulsar demônios. Eu não sei, mas parece que Jesus estava querendo nos dizer: é tão difícil enviar alguém para um evangelismo nas ruas, é tão difícil ver alguém entregando folheto, é tão difícil alguém visitando uma casa, é tão difícil alguém fazendo discípulo quanto expulsar um demônio. Oh, igreja, precisava voltar a ter esse sentido de urgência, esse sentido de emergência. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que grandes evangelistas venham a fazer a obra aqui em Manaus. Não podemos esperar que os americanos venham a fazer o trabalho que é dos brasileiros. Obrigado por um amém. Alguém diga: esse trabalho é para mim. Alguém diga: esse trabalho é para mim. Esse trabalho é para mim, Senhor. Se for enviar alguém, então envia-me a mim. Eu não vou esperar outro tomar a minha vaga. Eu não vou esperar outro tomar a minha oportunidade. Envia-me a mim. Hoje eu estou aqui pela graça divina, e eu não sei se alguém poderia estar pregando aqui. Eu sei que temos bons pregadores, mas pela graça de Deus eu estou aqui. E quando Deus me chamou em 2016, eu entendi que era um sentido de urgência, que eu não podia esperar, pastor Juvenal, a ter todos os recursos na minha mão. Eu não podia sentar e esperar que todos os homens da minha igreja, toda a diretoria, todo o plenário me aprovaram ano após ano, porque havia uma urgência. O Senhor disse: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. É um sentido de urgência. Se a sua casa está pegando fogo, você não vai ligar para os bombeiros e dizer: oh, bom dia, é aí o corpo de bombeiros? Sim, olha, eu queria ver se vocês têm uma oportunidade de vir aqui na minha casa, que ela está pegando fogo. Mas não venha com tanta pressa para vocês não pegarem uma multa no trânsito. A minha casa está pegando fogo, eu estou perdendo tudo, mas não precisa se preocupar. Somente você vindo aqui eu vou ficar tranquilo. Tá bom, o fogo já está chegando na altura do teto, mas
Eu tenho um Deus. Você vai rogar. Você vai ligar para o corpo dos bombeiros e vai pedir que ele venha de toda a sua pressa, a toda a sua velocidade, porque a situação é urgente. Então o Evangelho, a mensagem do nome, é uma mensagem urgente, que não pode ficar engavetada, que não pode ficar enterrada, que não pode ficar escondida. Essa mensagem tem que chegar aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos do Amazonas, aos quatro cantos de Manaus, e onde não for pregada, essa mensagem precisa ser pregada, porque é a única mensagem que salva. Nós estamos vendo como os cristãos estão sendo perseguidos e odiados. Nós estamos vendo como o povo de Israel está sendo odiado e perseguido. Antes dessas guerras começar, o povo de Israel, a nação de Israel, era muito amada e admirada por todo mundo. Mas agora você vê os comentários em contra do povo de Israel. Eles estão começando a ser odiados de todas as nações por causa do nome do Deus dele. E tudo que acontece a Israel, isso também vai acontecer à igreja, porque Israel é o povo natural e a igreja é o povo espiritual de Deus. Eu ouvi uma história de um grupo de americanos que queriam cozinhar um peixe da Patagônia Argentina, o salmão. Quantos conhecem o salmão? E os americanos queriam levar esse salmão para o seu restaurante, e eles compraram em quantidades e enviavam desde a Patagônia da Argentina até os Estados Unidos. Mas quando o salmão chegava, ele já não chegava fresco, ele já não chegava bom, ele havia perdido todo o seu sabor, chegava morto o peixe. E eles se preocuparam e começaram a investigar qual seria a maneira mais rápida de levar o salmão de uma boa qualidade até seu país para ser vendido nos melhores restaurantes dos Estados Unidos. E eles chegaram à conclusão que tem um peixinho pequeno, que ele ia sem perseguição, sem ninguém perseguindo, sem ninguém incomodando, ele morria na metade do caminho. E quando o salmão chegava lá, chegava vivo, chegava novinho, chegava bom, porque estava sendo perseguido. A igreja primitiva ficou muito tranquila. Lá em Jerusalém, os apóstolos tinham um reconhecimento do povo, em cada alma havia temor, as pessoas davam oferta até demais, vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Ele tinha todas essas coisas em comum e não faltava nada para ele, então eles se acomodaram. E não há nada mais perigoso para um cristão que se acomodar. Não há nada mais perigoso, pastor Juvenal, para um pastor que se acomodar e dizer: eu estou bem, os ingressos que eu tenho, os dízimos, as ofertas já dá para me sustentar, já dá para mim e para minha família, não preciso me preocupar com mais nada. Eu estou bem, eu estou resolvido, minha vida está ganha. Foi o que aconteceu com alguns pastores da igreja primitiva, com os apóstolos da igreja primitiva, e Deus tinha mandado para eles pregar pelo mundo, então Deus teve que permitir perseguição. E a Bíblia disse que houve grande perseguição quando mataram Estevão. A perseguição foi grande, que todos foram espalhados, não só os apóstolos. E a Bíblia disse, pastor Juvenal, que aqueles que foram espalhados, eles iam pregando por todas partes. Aleluia. E Marcos 16:20 diz: e enquanto eles iam, Deus ia juntamente com ele, com sinais, com milagres, com maravilha, derramando do Espírito Santo segundo a sua vontade. Alguém aplauda o nome de Jesus, alguém glorifica o Senhor, alguém diga: Senhor, eu quero um sentido de urgência na minha vida. Quando Jesus me chamou em fevereiro de 2016, eu contei para meu pastor aquele sonho, aquela missão que eu tive.
E eu disse: pastor, Deus está me chamando para Manaus. Eu vou entregar a igreja que eu estou pastoreando. Eu vou deixar tudo para trás para obedecer o chamado de Deus. Eu procurei o presidente da igreja Pentecostal Unida naquela época e disse: pastor, me dê uma carta, porque eu quero ser missionário no Brasil. Eu quero seu apoio, eu quero ser um missionário no Brasil. Deus me chamou ao Brasil. Sabe a primeira coisa que ele me deu? Uma gargalhada. E ele disse: ser missionário é muito difícil e nós não temos dinheiro. E eu disse: então me dê a carta e não me dê dinheiro, mas eu preciso ir embora. Me envia sem dinheiro mesmo, somente me abençoe. Me envia sem dinheiro mesmo, mas me dê a carta, porque eu tenho cumprido com as minhas obrigações. Eu tenho sido fiel a Deus nesses últimos 3 anos e meio que eu tenho pastoreado. O meu supervisor, o meu presbítero já me deram a aprovação, somente me abençoe, me dê a carta. Ele me deu a carta, eu tenho até hoje. Peguei minha carta, juntei todo o dinheiro que eu tinha, e quando cheguei em Manaus, somente sobrou R$15. Eu nem sabia andar de ônibus, pastor Juvenal. Não havia ninguém me esperando. Não havia uma pancarta como essa, não havia uma placa como essa, bem-vindo, pastor Jeú. E eu perguntando, encontrei um ônibus que ia me deixar na casa do pastor que ia me receber. Mas eu ia com um sentido de pressa, com um sentido de urgência, porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus não pode esperar, irmão. Nós temos que ter um sentido de urgência para aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Sabe qual é o pior inimigo para nossos dias? O inimigo que está nos atacando mais, os maiores ataques do inimigo hoje não são com pessoas se endemoniando nos cultos como antigamente, mas o maior ataque do inimigo, a arma favorita que ele está usando nos últimos dias, é o espírito da distração. Porque quando você fica distraído nas redes sociais, amém, no Facebook, no Instagram, no YouTube, enquanto você está distraído assistindo a Netflix, assistindo o último filme, quando você está distraído no jogo do Flamengo e do Corinthians, quando você está distraído torcendo para o Vasco ganhar, então você não representa nenhum perigo para o inimigo. Tomara que ele não se encontre vigiando, tomara que ele não se encontre evangelizando nossos bairros, nossas ruas, para que as pessoas possam ser salvas. Tomara que você esteja alerta, porque se você está alerta, você não será atingido. Não podemos nos distrair, porque o tempo é contra nós. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. O inimigo sabe que ele não pode parar a colheita. É uma colheita tão grande que o inimigo não pode parar. É impossível, é inevitável. Então, como ele não pode parar a colheita, ele tenta de parar os trabalhadores. Eles tentam parar os trabalhadores dizendo: para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Marca mais um churrasco. No outro sábado do evangelista. Convida os teus amigos, que tu quase nem vê eles. Faz um churrasco com teus amigos. Faça um tabaquinho bem bonito. Convida o pastor Juvenal, que ele gosta de tabaquinho. Se alegra com amigos. Compartilha mais um pouco. Para que tanta pressa? Deixa os novos convertidos evangelizar. Tu já evangelizou muito. Tu já comprou e gastou muito folheto por aí. Deixa os outros mais novos evangelizar. Para que tanta pressa? Essa mensagem é rogar para que o Senhor da Seara envie depressa. Envie depressa obreiros para a sua Seara. Aleluia! Não podemos ficar conformados com o que já experimentamos. Não podemos ficar tranquilos com aquilo que nós tivemos avivamento anteontem.
Temos que viver o avivamento de hoje. Temos que nos preparar para a grande colheita de amanhã. Os apóstolos todos, eles tinham sentido de urgência. Quando Deus chamava eles, eles iam com sentido de urgência. Paulo era um homem que tinha tanta urgência que ele evangelizou um continente sozinho em apenas 2 anos. Disse que não havia ninguém que não tinha ouvido do Evangelho naquela época, em 2 anos. Em apenas 2 anos, Paulo evangelizou um continente. O que é que está faltando para nós? Irmão, nós seremos muito mais cobrados que os apóstolos. Os apóstolos não tinham microfone. E graças a Deus, porque hoje em dia tem muita gente que se mata por um microfone. Hoje tem muito que se não é o microfone que ele canta, ele volta para seu estado, para sua casa e diz: eu queria cantar, mas não me chamaram, não me deram oportunidade, não me deram microfone, eu não vou cantar mais. E vai emburrado. Porque ele queria cantar no microfone, ele queria dar uma saudação. A igreja primitiva não tinha microfone, querido. E o apóstolo Paulo pregou para mais de 3.000 pessoas sem microfone. O apóstolo Paulo, na segunda mensagem, ganhou mais de 5.000 pessoas sem microfone. Aleluia! Hoje, nós temos tantos recursos que a igreja primitiva não tem. Os barcos que Paulo ia eram movidos por ventos, barco a vela. Só isso. Hoje nós temos jatos, hoje nós temos lanche, hoje nós temos barcos a diesel, hoje nós temos aviões. E tem muitos que só querem ir de avião. Ou se me convida, tem que ser de avião. E é bom ir de avião. Mas toda vez que eu subo num avião para pregar em outra cidade, em outro país, digo: meu Deus, eu vou ser muito cobrado, porque Paulo não andava de avião, e Paulo encheu toda Jerusalém, aquele lírico, ele encheu com a doutrina do nome, e quando ele chegou em Roma, disse: nós não ouvimos de nada desse homem, sabemos que esse homem, ele é uma praga, que ele anda enchendo tudo com essa doutrina do Evangelho. Então, se você gosta de andar de avião, você vai ser mais cobrado que os apóstolos. Obrigado por não vir. Nós precisamos entender que Deus tem urgência. A Bíblia diz que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. O pastor ancião da nossa igreja dizia: o diabo vendeu a carne. O diabo não perde tempo, porque ele sabe que tem pouco tempo. Mas tem muitos cristãos vivendo que parece que Jesus só vai voltar daqui a 50 anos. Tem irmão vivendo e se preparando como se Jesus vai voltar só daqui a 60 anos. E a vida do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos. O tempo é muito curto. O tempo é muito contra nós. Não podemos perder tempo. Não podemos parar, irmão. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar acomodados. Eu venho com uma mensagem queimando no meu coração para dizer a vocês: não há tempo para perder. O tempo é contra nós. Eu não tenho tempo para perder, para vir para os cultos só para mostrar roupa bonita. Obrigado por amém. Eu não tenho tempo para perder só para vir para o culto para mostrar o sapato bonito que eu tenho. Eu não tenho tempo para perder para só passar o culto todo só tirando foto e parecer que eu sou muito espiritual nas minhas redes sociais. Obrigado por amém. Glória a Deus. Não temos tempo para perder organizando
seminário, em seminário, em seminário e nunca sai para evangelizar ninguém. Não temos mais tempo para passar anos e anos e anos e não ganhar uma alma para Jesus. Não temos tempo para perder, porque o tempo é contra nós. Alguns dias atrás eu teve um sonho que chegava comigo uma jovem e me dizia: vamos na minha casa, temos uma colheita, mas precisamos de alguém para nos ajudar para colher a colheita de pitomba, aquela árvore, sabe? E no sonho eu pensava, eu dizia: eu não quero ir. E aquela jovem me insistia e me dizia: pastor, por favor, venha na minha casa, nos ajuda a colher a árvore de pitomba, está se perdendo, pastor. E eu dizia: eu não quero ir, eu não tenho vontade de ir colher esses frutos. E aquela jovem insistia e chorava, e depois de tanto me insistir, eu disse: tá bom, eu vou lá. E quando eu fui naquele lugar, que eu fui me aproximando, eu sabia que naquela casa, o sonho, eu sabia onde era a casa, eu sabia qual era a árvore. E era uma árvore grande, com 2 ramos bem grandes. E eu vi aquela árvore, mas pastor Jonas, quando eu me aproximava, não era uma árvore de pitomba, mas era uvas. E estava cheio de uvas. Galhos e galhos cheios de uva. E eles estavam tão maduros que não havia tempo para dizer: eu vou vir amanhã, eu vou vir depois, eu vou pedir ajuda de alguém. Aquilo estava tão maduro que eu olhei aquela chuva e disse: meu Deus, eu não posso deixar perder essa grande colheita. Tomara que alguém saia desse culto olhando e dizendo: eu não posso deixar perder a colheita que está no meu bairro, que está na minha família, que Deus preparou para a última hora. E eu acordei assustado, eu acordei tremendo, porque eu entendi que se nós não fazemos nada, essa humanidade vai se perder. Aleluia. Os apóstolos entenderam o sentido de urgência, principalmente Paulo. Ele disse: eu sou o último. Jesus me apareceu a mim como um nascido fora de tempo, como um abortivo, mas eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Eu não me propus pregar onde Jesus Cristo tinha sido anunciado, mas eu me propus pregar onde Ele não tinha sido anunciado, para não edificar em fundamento alheio. E está cheio de obreiros esperando algum pastor desses anciãos morrer. Quando é que Juvenal vai morrer? Que eu quero pastorear a rua Manaus. Passou 21 dias e não morreu, mas eu estou esperando ele morrer. Tem obreiro novo esperando uma igreja pronta. Tem obreiro novo esperando o pastor morrer. Obrigado por mim. Esse aqui não foi carne nem sangue que me revelou, mas eu venho te dizer: não espera o pastor desses anciãos morrer. Ora para ele viver mais um pouco e experimentar a grande colheita. Procura um campo branco, procura ir para algum lugar onde ninguém pregou o evangelho. Procura ir numa inovação, procura ir num lugar com mais novo, a plantar uma igreja, a ganhar os perdidos, para que a obra do Senhor cresça. Tem alguns que estão dizendo: se o pastor Egídio me mandar e me dar 2 salários mínimos, eu vou. 15 reais no meu bolso, 2016. Não tinha amigos, não tinha parentes, não tinha nem mulher. Magro, velho, e apenas uma pequena mala. Só tinha uma cueca naquele dia. Mas eu vi assim mesmo. Não tinha nem toalha para me enxugar. Me enxugava com a mão.
Mas há um sentido de urgência. As almas estão se perdendo. A colheita está madura. Os apóstolos disseram: Senhor, ainda falta 4 meses para a colheita. Jesus disse: olhe para os campos. Ainda falta 4 meses. Ainda falta alguma coisa acontecer. Eu vou esperar 4 meses. Estamos em abril. Quando for outubro, novembro, eu vou evangelizar. Falta 4 meses. Jesus disse: levanta os olhos para os campos, porque eles já estão prontos para a colheita. Igreja do Senhor, levanta os olhos. Deixa de olhar para os teus problemas. Deixa de olhar para as tuas necessidades. Deixa de olhar para ver qual é o carro novo que você vai comprar, qual é a casa nova que você vai comprar. Olha para Jesus, porque as almas estão se perdendo. Se Deus tiver um carro novo, glória a Deus. Se Deus tiver uma casa nova, glória a Deus. Mas não é o nosso foco, porque nós vamos morar na Nova Jerusalém. Nós temos que entender que não há tempo, irmãos, para deixar os dias passar. Mas temos que nos levantar e fazer alguma coisa. E se nós ficar só orando e fazendo campanha e campanha de oração, e como foi a campanha? Uma bênção. Semana que vem tem mais outra campanha. E o pastor está tentando fazer um entretenimento para os membros, para ninguém sair da igreja. Vamos inventar uma nova campanha. Vamos inventar um ato profético. Vamos inventar o nosso o quê? Vamos inventar o nosso encontro. E as almas se perdendo. Obrigado por um amém. Vocês estão meio tímidos hoje. Eu acho que as chuvas de Manaus estão deixando vocês gripados. Glória a Deus. E vamos inventar mais uma campanha. E outra campanha. E ninguém evangeliza. Tem mais campanha que o vereador. E ninguém evangeliza. E tem uns que são tão ousados e oram: Senhor, se levanta e visita os hospitais, vai visitando os enfermos, Senhor, vai visitando as penitenciárias, Senhor, vai visitando os hospitais. Mas escute, Jesus não vai visitar nenhum hospital, a não ser que você vá e visite o hospital. Jesus não vai visitar nenhuma rua, se não for você indo a pregar na rua. Jesus não vai visitar nenhuma boca e pregar para os traficantes, se não for através da tua boca. Porque você é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E você nunca vai ver uma cabeça andando na rua sem um corpo. Isso seria só uma lenda. Mas na realidade, para que Jesus entre nos hospitais, Ele precisa dos seus pés, Ele precisa das suas mãos, Ele precisa da sua boca, Ele precisa de um corpo que diga: eis-me aqui, Senhor, me leva a pregar onde ninguém quer pregar, me leva a evangelizar onde ninguém quer evangelizar, porque o tempo é curto. Em 2017, eu fui para Manacapuru e eu comecei a orar e jejuar por alguns dias naquele lugar. E depois o pastor me colocou para trabalhar. Eu estava peneirando uma areia, pastor Juvenal, e passou uma pessoa do meu lado e não disse nem bom dia para mim. Eu: bom dia, não respondeu. Passou outra: bom dia, não respondeu. E passou outra: bom dia. E eu disse: rapaz, esse negócio de ser estrangeiro em outro país é cruel. Parece que eu nem assisto. Onde eu morava, todo mundo me conhecia, mas pessoas passaram pelo meu lado, ninguém. Aí eu fiquei pensando, digo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me conhece. Se eu morrer por aqui, minha mãe nem vai saber que eu morri. Escute, eu digo: o que é que eu estou fazendo aqui no Amazonas? O que é que eu estou fazendo aqui no Manacapuru? E depois me lembrei das minhas orações.
Quando eu orava nas convenções, dizia: Senhor, me envia onde tu queres me enviar. Me envia, Senhor, em qualquer cidade que tu queira me enviar, em qualquer país que tu queira me enviar. Não importa se ninguém quer ir, Senhor. Envia-me, eu quero ir e pregar a tua palavra. E depois que eu entendi aquilo, eu senti e eu confirmei que eu estava na perfeita vontade de Deus. E depois que eu estava pregando na próxima convenção de Manacapuru, e havia um carro-show dizendo: tem um pastor Jeú da Venezuela, venha para a convenção, não perca, para ser abençoado. Você pode ser curado, você pode ser liberto, porque o homem de Deus já está na cidade. Venha e receba a sua bênção. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e serás uma grande nação, e eu engrandecerei o teu nome. Não se preocupe com que os homens engrandeçam seu nome, porque muitos querem que os homens engrandeçam seu nome. Oh, chegou o presbítero, e glória a Deus pelos presbíteros. Eu amo e honro e respeito a todos os presbíteros. Mas não se preocupe com os homens de engrandecer teu nome. E tu já tem com quem tu vai votar? Tu já tem com quem votar? Meu nome está aí, tá? Eu não estou pedindo voto, mas meu nome está aí. Nós somos amigos, tá? Eu gosto muito de você, viu? Eu vou te convidar para comer um tambaqui. Aí eu vou me candidatar. Não estou pedindo voto, mas se for para presidente distrital, estou aí, tá? Secretário, estou aí. Pode contar comigo, tá? Não estou pedindo voto. Porque querem que os homens engrandeçam seu nome. Mas quando o homem te engrandece, o mesmo homem te derruba. Mas quando é Deus que te engrandece, nenhum homem te derruba. Ninguém derruba aquele que Deus levanta. Porquanto conhecesse meu nome, eu te colocarei em alto. Aleluia! E quando Deus te coloca no alto, ninguém pode te rebaixar. O apóstolo Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu de Cristo. Paulo tinha um sentido de urgência por pregar o Evangelho. Saía de uma cidade e pregava em outra, perseguia ele e continuava pregando na próxima cidade, continuava pregando nos próximos países até chegar ao seu destino. Saiu de Listra, pregando o Evangelho, curando o coxo. E quando os homens tentaram engrandecê-lo, disseram: vamos sacrificar, porque são deuses em semelhança de homens. Vamos oferecer um touro para Júpiter e Mercúrio. E tentaram engrandecer Paulo quando ouviu isto, porque eles estavam falando em língua licaônica. Paulo não entendia muito bem, mas quando ele percebeu que ia sacrificar um touro para engrandecer ele e Bernabé, ele rasgou as suas roupas. Ele disse: eu não quero ser engrandecido pelos homens. Eu sou um homem igual que você. Não precisa me engrandecer. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que o homem muda de opinião rapidamente. Em um momento disseram: são deuses em semelhança de homem. Mas daqui a pouquinho estava apedrejando Paulo. Tenha cuidado quando alguém te engrandece muito. Tenha cuidado quando alguém alisa muito tuas costas. Ai, irmão, o Senhor é uma bênção. Oh, pastor Sundimar, o Senhor é uma bênção. Cuidado com aqueles que alisam muito tuas costas, tua barriga. Porque a Bíblia diz que aquele que lisonjeia o seu próximo, ele já colocou uma rede na sua frente. A minha mãe, quando ela ia matar uma galinha, pegava ela e começava a alisar. E quando a galinha menos pensava, a faca. Aleluia! Cuidado com aqueles que alisam muito tuas costas. Tenha um sentido de urgência.
urgência. Não posso perder mais tempo procurando a aprovação dos homens. Paulo disse: se eu agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu agradasse os homens, já estaria desqualificado. Eu não vim aqui para impressionar ninguém. Eu não vim aqui para ganhar curtidas, porque não estou mais no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter. Não me busque aí. Não quero puxar seguidores para mim mesmo. Que aquele que me siga, siga Jesus e não a mim. Porque eu não sou nada. Aqui o único que merece toda a glória é Ele. O único que merece toda a honra é Ele. Aleluia! Não procure outra honra para você mesmo. Paulo rasgou as suas roupas e começou a dizer: não faça isso, porque nessas vaidades Deus quer que você se converta aos Deus vivo. Paulo sabia que se ele deixasse sacrificar um touro em honra a eles, no próximo segundo Deus ia matar Paulo e Silas, porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando alguém está puxando muito a glória para si, tenha cuidado, porque Deus vai fulminar ele. Herodes um dia se colocou sua roupa mais bonita e começou a dar um discurso. Enquanto ele falava, o povo dizia: ah, essa não é palavra de um homem, essa é palavra de um Deus. Aleluia. E Herodes acreditou na mentira. E sendo homem, se quis colocar no igual a Deus. E no próximo segundo, o anjo do Senhor tocou nele e foi comido de bicho. Naquela mesma hora. Por isso Paulo sabia que ele não podia puxar glória para si, nem para os Silas, mas eles deram glória a Deus. Disse: o Deus que nós servimos, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, Ele passou por alto o pecado dos homens, o tempo da ignorância, mas agora manda que todo homem e em todo lugar se arrependa. Não podemos ficar calados, pastor Juvenal. Não podemos ficar acomodados e dizer: não, outro pode evangelizar por mim. Oh meu Deus, está chovendo, outros podem evangelizar. O sol está muito forte, outros podem ir por mim. Não, é você quem Deus espera. Aleluia. É você quem Deus confia para que a mensagem chegue aos perdidos. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha tanto sentido de urgência. Aleluia. Que depois que apedrejaram ele em Listra, os mesmos homens que disseram: é um Deus em semelhança de homem, foram os mesmos que puxaram ele para fora da cidade, pensando que Paulo havia morto. Escute, pensando que Paulo havia morto. Mas no outro dia, a Bíblia diz, diga comigo: no outro dia. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Paulo não pediu férias, Paulo não pediu se aposentar, mas no outro dia havia uma urgência tão grande em Paulo, que foi apedrejado em Listra, e no outro dia estava pregando em Derbe. Não me entende ainda, porque eu tenho uma mensagem urgente para pregar. Não me entende ainda, porque amanhã eu tenho uma mensagem poderosa que precisa ser entregada. Eu quero chamar somente a esse lugar, a esse altar que está aberto, aqueles que têm um sentido de urgência para pregar a mensagem, aqueles que estão orando de madrugada e a qualquer hora, e em qualquer culto, dizendo: seja uma moça, talvez seja um jovem casal que está orando e dizendo: envia-me a mim. Eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir, nem que seja na África, eu quero ir, nem que seja na Colômbia, eu quero ir, nem que seja na Venezuela, eu quero ir em algum lugar para levar essa mensagem que é urgente. Cadê os presbíteros? Vem aqui comigo, por favor. Vem aqui comigo, os presbíteros. Eu vou dar 30 segundos para você rogar ao Senhor da Serrara que envie trabalhadores para a sua sessão. Aleluia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que Deus aguente.
que nós possamos estar dispostos a ir a pregar esse evangelho em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus. Em nome do Senhor, levanta, Deus. Obreiros da minha secção, na secção número 1. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, os obreiros, Senhor, levanta, meu Deus, os obreiros, meu Pai, para pregar tua palavra, meu Deus, secção 10, tem urgência, Senhor da glória, nós temos urgência, Senhor, salva, meu Deus, salva, meu Pai, Senhor Jesus, é para hoje, meu Pai, envia evangelistas, obreiros, a seara é grande, Deus, os trabalhadores são poucos, envia, Deus, urgente, Deus, para a glória do teu nome, e que dezenas e centenas de almas sejam resgatadas, urgentemente, Deus. Aleluia, Deus. E o Pedro da Eva, desperta agora, Senhor Jesus, todos os nossos obreiros, pastores, Senhor Jesus, evangelistas, para as ruas do Brasil. Que o Pedro da Eva foi curado pelo teu sangue, Deus, que pertence a ti. E nós estamos aqui, meu Deus, para ganhar alma. Glória a Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, meu Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa despertar o teu povo através dessa mensagem, Senhor. Urgente, Senhor, meu Deus, precisamos ser despertados urgentemente, cada família, glória a Deus, precisa de salvação. Envia, Senhor, meu Deus, para salvar as famílias perdidas. Envia, meu Deus, de cada beco, de cada local, Senhor, de cada praça, Senhor. Envia, meu Deus, aleluia, urgentemente, Senhor. Nós precisamos, Senhor, meu Deus, de um resgate, Senhor Deus. Glória a Deus, meu Deus, é urgente, meu Pai. Existe ainda 5.000 cidades no país, no Brasil, que ainda não conhecem o teu nome. Ah, meu Deus, envia trabalhador para a tua seara. Nós precisamos de trabalhador, Senhor, para a tua seara. A missão é urgente, Senhor. Envia trabalhadores, envia pregadoras, Senhor. Aleluia, essa noite. Clama por ele, meu irmão. Clama por ele, minha irmã, é urgente. O anticristo já tem tudo preparado para se manifestar, para perder. E comece a interceder no Espírito. Comece a falar em outras línguas. Comece a falar em línguas no Espírito. Isso, levanta a tua voz, levanta a sua oração em outras línguas, agora, nas línguas
você.